Líderes católicos leigos alertam sobre o Sínodo da Amazônia. O Papa Francisco prejudicou gravemente a fé. Está na hora de falar em voz alta. Líderes católicos leigos de todo o mundo, cada vez mais alarmados com o próximo Sínodo Amazônico, e como ele ameaça desfigurar e protestantizar a Igreja, estiveram reunidos, não muito longe do Vaticano, para discutir suas graves preocupações. A mesa redonda, intitulada Nossa Igreja, Reformada ou Deformada, foi organizada pela Associação Internacional Pró-Vida, Voice of the Family. Mais de 5.000 pessoas em todos os continentes participaram. Na véspera do Sínodo, eles descreveram a ameaça diabólica, multifacetada à Igreja Católica que parece ser. A escolha de uma linguagem forte reflete o perigo que sentem, que depois do Sínodo, o que surgirá não será mais a Igreja Católica. Nós chegamos. Nesta semana, o Sínodo da Amazônia estará em andamento, disse John Henry Westen, cofundador e editor-chefe do LifeSite News. Espera-se que seja a calamidade mais severa para a fé que a Igreja já conheceu, e vamos rezar para que não seja tão terrível quanto a ameaça. Alguns cardeais alertaram sobre a apostasia e a heresia no documento de trabalho preparado para o Sínodo, mas a maioria permaneceu em silêncio, continuou John Westen. Nós, fiéis, não podemos permanecer calados, porque é a fé de nossos filhos que está sendo ameaçada. É nosso direito como católicos ter a fé de Jesus Cristo, transmitida fielmente pelos nossos sacerdotes e bispos e, especialmente, o Papa. Neste momento, existem duas religiões dentro da Igreja Católica, declarou o professor Roberto de Mattei. O primeiro é o catolicismo tradicional, a religião daqueles que, na atual confusão, continuam fiéis ao imutável magistério da Igreja, disse de Mattei. O segundo, até alguns meses atrás sem nome, agora tem um nome, é a religião amazônica, porque, como declarado pela pessoa que atualmente governa a Igreja, há um plano para dar à Igreja uma face amazônica, explicou Roberto de Mattei. Duas religiões não podem coexistir dentro da mesma Igreja, ele reafirmou. No Sínodo Pan-Amazônico, veremos a Igreja abandonar a comissão divina para converter e batizar todas as nações? Perguntou Michael Matt, editor do The Renante, que falou sobre o desaparecimento de missionários tradicionais e ordens religiosas. Ele perguntou: o Vaticano abençoará e aprovará uma certa teologia indígena, cujo princípio animador é essencialmente pagão? A Igreja ensinará que as próprias culturas pagãs são de Deus, porque sugerir o contrário seria se envolver em uma espécie de supremacismo religioso, que considera o cristianismo a única religião verdadeira. Agora, enfrentamos um sínodo de bispos, que promete abraçar uma teologia indígena, que essencialmente abandonaria completamente o esforço missionário da Igreja, ao mesmo tempo que adota uma ecoteologia, que enviaria missionários de mudanças climáticas, para ensinar todas as nações a ouvir o grito da Mãe Terra, declarou Matt. Por favor, Deus, que isso não aconteça, pois, se isso acontecer, certamente representará a rendição formal da Igreja Católica ao mundo e ao espírito, não apenas da época, mas também da selva, implorou. José Antônio Ureta, líder do Movimento Internacional de Tradição, Família e Propriedade na França, alertou que, se os padres do Sínodo e o Papa Francisco aprovarem a medida do Instrumentum Laboris para ordenar idosos casados como padres, o neoluteranismo terá derrotado o Concílio de Trento. Mas, infelizmente, essa nova estrutura eclesiástica, baseada em um sacerdócio não ministerial e não hierárquico, não será mais a Igreja Católica, disse Ureta. O Papa Francisco e seus aliados clericais estão criando uma organização globalista, com uma aparência de católica, disse Michel Voris, do Church Militant. O que está emergindo não é católico. A fachada deve ser derrubada, e, pela primeira vez, a verdade deve prevalecer. Michael Voris explicou que o Papa Francisco mudou a Igreja para se alinhar com um tipo de teologia falsificada, inspirada no ateísmo sem Deus, e na pressa de avançar nisso,
Ele se cercou de numerosos patifes clericais, alguns, que foram cúmplices na execução, ou cobertura, dos abusos de menores ou jovens adultos, principalmente do sexo masculino. A Igreja Católica foi infiltrada por dentro, e essa infiltração remonta pelo menos ao pontificado do Papa Pio IX, disse o autor católico, Dr. Taylor Marshall. É um ataque à fé sobrenatural, dos milagres, da revelação divina, e à origem de nossa criação, à identidade de Deus, do homem e da mulher, à instituição do matrimônio humano, e o preceito da lei natural de ser frutífero e se multiplicar com o casamento. Além disso, é uma ressurreição do paganismo, que você pode se tornar deuses. O Papa Francisco assinou um documento em Abu Dhabi, que contém uma sentença que tem consequências explosivas para a fé católica, disse Marco Tosatti, da Itália. Aqui está: o pluralismo e a diversidade de religiões, cor, gênero, raça e linguagem são desejados por Deus, em sua sabedoria. As implicações de uma sentença desse tipo são evidentes. Se Deus quis que várias religiões deveriam existir, pode-se inferir que todas as religiões são a vontade divina, e, portanto, qualquer pessoa é livre para escolher a religião mais adequada a ela. Esta frase está profundamente errada, do ponto de vista cristão e católico, disse Tosatti. Pessoalmente, acredito que esta declaração é uma das frases mais devastadoras para o catolicismo, já proferidas por um papa, e que é uma afirmação substancial do relativismo, acrescentou. Entre as inovações mais obviamente ameaçadoras, que estão sendo introduzidas pelo próximo Sínodo da Amazônia, está a promoção de alguma forma de ministério ordenado para mulheres, afirmou a jornalista francesa, Jeanne Smits. Ela alertou que a teologia indiana, que o Sínodo promoverá, exige a ordenação de mulheres como ministras. Está dentro da lógica da espiritualidade indígena tradicional, isto é, o paganismo. Ou, se você quiser ir um pouco mais longe, idolatria. O Sínodo da Amazônia discutirá sobre o papel das mulheres na Igreja, quando a Igreja já tiver a resposta mais bonita para esse argumento. A Virgem Maria, declarou Smits. Quando Deus criou o cosmos, o que significa a beleza, Ele estava fazendo um lar terrestre, e dote para sua filha, mãe e noiva. Ela é nossa rainha, a rainha do universo, e até a rainha dos anjos. Para grande descontentamento de Satanás, pois ele deve se submeter e ser conquistado por uma mera mulher, por uma mãe, que pode nos comunicar a vida eterna, através do sacrifício de seu amado filho. Nossa visão de mulher é definida por isso. O que mais poderíamos querer? Perguntou Smits. Acusação, intercessão fervorosa, e um tempo para heróis e santos. Com todo respeito devido às autoridades eclesiásticas, eu acuso todos aqueles que aprovaram, ou aprovarão, o Instrumentum Laboris na Amazônia, de politeísmo, e, mais especificamente, polidemonismo, porque, citando o Salmo 95, todas as divindades dos gentios são demônios. Nosso Senhor criou os céus, disse Roberto de Mattei. Peço aos cardeais e bispos, que ainda são católicos, que levantem suas vozes contra esse escândalo. Se o silêncio deles continuar, continuaremos buscando a intervenção dos anjos, e Maria, Rainha dos Anjos, para salvar a Santa Igreja de todas as formas de reinvenção, distorção e reinterpretação, acrescentou Roberto de Mattei. Não é preciso um teólogo para reconhecer quando a fé está sendo distorcida, acrescentou. Nós não vamos sair da Igreja. É a única Igreja verdadeira, e não há outra. Lutaremos pela verdade de Cristo na Igreja, porque estamos prontos para morrer por essa fé.